Olá a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui, pronto a estar assim repassando algumas coisas sobre esse assunto tão importante que é a escatologia. E aqueles que estão participando lá do grupo RH Teologia, lá do WhatsApp, eu fiquei de estar assim às sextas-feiras, que é o dia em que nós postamos sobre assunto de teologia sistemática, repassar justamente sobre o assunto escatologia. Então, esse é o nosso primeiro vídeo que a gente vai tentar assim compassadamente, bem lentamente, para poder realmente pegar ali de uma forma bem abrangente, né? Mas com vídeos assim bem curtos, para que a gente não possa também deixar cansativo o assunto, tá bom? Então esse é o nosso primeiro vídeo, é uma espécie assim de introdução, tá? Então, se o Senhor permitir, nós vamos dar continuidade sempre ali às sextas-feiras, para podermos assim então estar passando sobre este assunto, principalmente ali como foi colocada a enquete lá no grupo RH Teologia, e os irmãos tiveram mais dificuldades na questão da área escatológica, né? Então a gente vai falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre a escatologia em si, tá certo? A primeira coisa que a gente vai observar é o que quer dizer escatologia, né? Então, escatologia é o termo ali grego scatos, quer dizer o último, derradeiro, o final, e logia, que é a coleta, que é justamente ali a análise, os dados, estudo, tá bom? Então, escatologia ali, para quem ainda não está familiarizado com o termo, é o estudo dos acontecimentos que ainda vão ocorrer, estudo dos acontecimentos futuros, certo? E por que é necessário nós estudarmos a escatologia? Porque existem muitas dúvidas, assim, quanto ao povo de Deus em relação às coisas futuras, mesmo porque há várias interpretações, inclusive nós vamos observar isso logo mais. Então precisamos ter um foco definido do que realmente quer dizer a palavra de Deus em relação ao futuro, tá bom? Então, da mesma forma que nós temos interesse em conhecer o que a Bíblia diz sobre o futuro, nós também temos que ter certo cuidado. Cuidado com o quê? De não ultrapassarmos aquilo que está revelado nas Escrituras, de não inventarmos coisas, falsas profecias, como tem acontecido ultimamente, que o mundo vai acabar no ano tal e tudo mais. Então nós temos que tomar bastante cuidado com essas situações aí, tá certo? Nós temos que, quando começamos a estudar sobre a escatologia, nós temos então que observar que por que existe tantos pontos de vista, por que existe tantas linhas de pensamento diferentes. Tudo isso parte do princípio justamente do método de interpretação das escrituras. Existe, por exemplo, dois principais métodos de interpretação que vão realmente direcionar ali o nosso pensamento. E o principal não, o primeiro deles é o método alegórico, ou método figurado, iniciado ali pelo pai da igreja Agostinho, tá? O que esse método realmente tem a ver conosco? Simplesmente porque ele vai dar ao texto uma interpretação mais que literal, certo? Vai dar ali para a gente uma possibilidade de estar querendo tirar do texto mais do que ele quer dizer, certo? E se a gente realmente se aprofundar nesse método alegórico ou no método figurado, nós vamos, como diz o termo atual, viajar na maionese. Então nós temos que tomar bastante cuidado quanto a isso. Um exemplo que eu sempre dou na igreja, quando Davi pegou as pedras para estar indo ali contra Golias, as pessoas dizem o seguinte: olha, a primeira pedra que Davi pegou é a fé, a segunda é a perseverança, a terceira é a conquista. Então não é nada disso, o texto não está dizendo nada disso. As pedras que Davi pegou para colocar na funda, na sua baladeira ali, eram pedras normais. Então, se a gente for atribuir o método alegórico figurado naquelas questões, ali em Davi, a gente vai viajar bastante. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente no que diz respeito às profecias, tá certo? Bastante cuidado para que a gente não possa então, estar passando aquilo que a Bíblia está realmente querendo dizer, tá bom? E o outro método é o método literal ou textual. Agora sim, esse tipo de método, irmãos, quando aplicado na palavra de Deus, ele vai dar um sentido literal às palavras da profecia, ele vai interpretar a profecia conforme o significado dela, ali utilizando as palavras no seu uso normal daquilo que realmente está ali escrito.
tá? Ou seja, a preocupação então desse método é interpretar o texto conforme ali a natureza da inspiração. Agora, pode haver alegoria na palavra de Deus? Pode. Sim, a tipologia, alegoria, metáfora, coisas parecidas. E para um estudo mais aprofundado desses métodos, sugiro que você procure um livro, um estudo sobre hermenêutica, né? Principalmente você que é estudante da Bíblia, tá certo? Agora, existe também, passando ainda no assunto da escatologia, as escolas de interpretação, tá? Nas escolas de interpretação, existem quatro principais escolas que vão estar ali procurando explicar ou dar sentido às profecias, principalmente ali no que diz respeito ao livro de Apocalipse, certo? O pensamento futurista, por exemplo, ele vai dizer que os textos ali da profecia, principalmente do livro de Apocalipse, eles estão apontando justamente para o futuro, tá? Então, quando a pessoa lê Apocalipse, ela pensa logo para frente. Já o historicista, ele vê as profecias como simbólica. Ele vai relacionar cada aspecto da história. Por exemplo, quando ele vê ali as cartas sete igrejas, ele vai ver que cada uma daquelas igrejas representa um período da história da igreja. Então, ele vai associar as profecias com os dados da história, da nossa vida, da história secular, tá certo? Já o idealista, ele vai pegar os textos e vai entender aquilo ali que é uma espécie de luta entre o bem e o mal. Sempre vai haver ali, né, até aquele pensamento moderno que nunca vai existir o bem sem o mal, sempre eles vão estar ali contrapostos e se completando. Então esse é o pensamento idealista. Já o preterista, ele acredita que as profecias já se cumpriram, tá? Principalmente no primeiro século. Ali o fato do anticristo e tal, perseguir o povo de Deus, ele vai associar ali no ano 70, por exemplo, quando foi invadida Jerusalém, saqueado o templo e feito tudo mais. Então ele vai dizer, olha, e tudo isso aqui de Apocalipse já se cumpriu no primeiro século, certo? Além dessas escolas de interpretações, existem também outros pensamentos que vão realmente estar ali sendo colocados diante de nós, diante do estudo da profecia. Por exemplo, o aliancismo. Tá? Os aliancistas, eles acreditam que Deus tem só um plano para um povo. Eles acreditam que esse plano vale tanto para Israel quanto para a igreja. Inclusive, eles acreditam que a igreja é continuação de Israel. Tá? Eles chamam, a igreja estava presente lá no Antigo Testamento e que hoje a igreja é o Israel de Deus. Tá? Então o aliancista ele acredita que hoje a igreja é o mesmo Israel, é a continuidade de Israel no passado. Tá bom? Já os neoaliancistas eles vão dizer a mesma coisa, mas de forma diferente. Tá? Eles vão apenas dizer que ali a aliança com Israel era uma figura de Deus com outro povo lá na frente, que seria então a igreja. Tá bom? Os dispensacionalistas clássicos, aí os batistas regulares se identificam, se incluem aí, eles vão observar nas escrituras várias dispensações. Que são dispensações? São períodos em que Deus trata com seu povo por meio ali de pactos específicos, tá? E nós vamos estudar isso aí, se o Senhor permitir, futuramente. Os dispensacionalistas, eles dizem que Deus tem um plano para Israel e outro para a igreja, tá certo? Ou seja, então eles acreditam que a igreja é diferente de Israel, são povos distintos, tudo bem? E os dispensacionalistas progressivos, eles não fazem diferença também entre Israel e igreja e vão estar ali colocando realmente o aliancismo como algo que é a verdade, que realmente é aceitável. Tá? No fim, eles vão ser uma espécie de semidispensacionalistas ou semi-aliancistas. Tá bom? Então, meus amados irmãos, essa é a primeira aula. Tá bom? Nós vamos aos poucos entendendo os textos, entendendo ali as palavras em si, para a gente poder então pegar o livro de Apocalipse, pegar na realidade a escatologia como um todo, que não envolve só o livro de Apocalipse, para termos uma visão bem ampla, para então adentrarmos principalmente mais à frente ainda na questão dos tempos, tá? Ou seja, onde vai realmente ser colocado ali, por exemplo, o arrebatamento, a tribulação, o milênio, o julgamento das nações.
essas coisas. Então, antes da gente chegar lá, nós temos que partir justamente aqui, bem do iniciozinho, para entendermos e definirmos esses termos, tá certo? Que Deus abençoe aí os irmãos lá do Grupo RH Teologia. Se você quiser fazer parte, clica aí no link embaixo que a gente vai deixar disposto, tá certo? E estejam também assim, procurando se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, porque vale muito a pena o estudo de escatologia. Que Deus abençoe a cada um e que possamos ter, é claro, uma boa oportunidade de aprendermos sobre a palavra do Senhor através desses vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês.